Estamos subindo! Hoje a gente veio tomar o que é nosso de direito. Porque se essa terra aqui tá vazia e a gente não tem onde morar, essa terra aqui é nossa. Vamos lá, resistir e morar aqui. 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 Quem é aqui que tá disposto a lutar pela sua causa? Como visto em capítulos anteriores, a questão dos conflitos de terra é presente no Brasil desde as invasões europeias das Américas. Esses conflitos estenderam-se entre governos, agravando a exclusão social enquanto enriquecia o setor agrário no país. Segundo Tavares, a alta concentração da propriedade era acompanhada de extrema desigualdade na distribuição de renda. Essa desigualdade refletiu-se principalmente na ocupação do solo urbano. Vimos também como os programas de habitação nos anos 2000 começaram a se preocupar com questões sociais e na diminuição do déficit habitacional. Entretanto, embora o seu resultado na administração social não possa ser contestado, os programas acabaram por não encarar o déficit habitacional de frente. Enquanto Minha Casa Minha Vida tinha uma unidade de funcionamento com outros programas do governo, na intenção de assim reduzir problemas sociais graves, o Casa Verde e Amarelo excluía justamente a parcela da população que havia utilizado dos programas públicos de diminuição da pobreza. Além disso, o legado do Minha Casa Minha Vida trouxe questões complexas, como a escolha de regiões afastadas e precárias em infraestrutura para a implantação dos conjuntos, tipologias engessadas que não refletiam as necessidades de seus ocupantes e, por fim, acabou por inflamar o mercado de crédito imobiliário. A manhã desta sexta-feira foi tensa na região norte de BH. Um protesto de cerca de 300 pessoas da ocupação Isidoro terminou em quebradeira, presos e feridos. Um ônibus foi queimado. A PM foi obrigada a usar a força para retirar os manifestantes da MG10. Nem sempre um direito constitucional no Brasil, o direito à moradia não foi incluído na Constituição Federal em 1988. Isso ocorreu apenas em 2000, a partir da Emenda Constitucional número 26 de 2000, após uma história de marginalização e violências por parte do Estado. O PMDB fazia uma campanha que tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas nesse país. Eu estou dizendo em 1974, há 50 anos atrás, Caiado. O déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, acho que o presidente da Caixa sabe, acho que o ministro da Cidade sabe, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. Segundo a Fundação João Pinheiro, durante os anos de realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 7,7 milhões de brasileiros vivem em situação de precária habitabilidade. Durante os anos de PNAD, percebeu-se que, embora o índice tenha chegado a cair entre 2017 e 2018, este volta a subir em 2019, com pelo menos 2 milhões de pessoas retornando ao quadro. Compõe o déficit não apenas os brasileiros em situação de rua, mas em condições subnormais de moradia, incluindo habitações precárias, improvisadas ou rústicas, ou com adensamento excessivo, com habitação em cômodos ou famílias conviventes. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRANC, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a evolução do déficit habitacional variou positivamente nos últimos 10 anos, especialmente a partir de 2013.
Entretanto, o país precisaria de 7 milhões de unidades habitacionais para universalizar o acesso a abrigos dignos, e o principal componente de mudança social nesse cenário foi o avanço do componente ônus excessivo de aluguel, passando de 24% para 42% no total. Ao todo, 1,5 milhão de famílias a mais passaram a enfrentar dificuldades para cumprir o pagamento mensal que dá conta de sua moradia, 91% delas com renda de no máximo 3 salários mínimos. As classes sociais mais atingidas pelo exorbitante déficit são as com renda familiar de até 3 salários mínimos, sendo que 3,9 milhões de pessoas estão entre 1 a 3 salários mínimos e 3,1 milhões de pessoas estão de 0 a 1 salário mínimo, totalizando 91% dos casos de déficit, ou seja, 7 milhões de pessoas. Quando o recorte passa a ser o tipo de habitação, diferentemente da pobreza extrema e marginada, o déficit maior é entre famílias que vivem de aluguel. 42%, cerca de 3,3 milhões, onde a região sudeste é responsável por 39% dos casos. No Brasil, 10% das habitações são pertencentes ao déficit. Essas diferenças são agravadas quando se aplica o recorte regional, em que em 2016 o Norte mantinha a maior parte das unidades de déficit, 12% de suas habitações, em grande parte por conta dos altos índices de coabitação da época. Em 2019, o Sudeste passa a ser a região brasileira com maiores índices de deficitários, em especial na de ônus excessivo de aluguel, com 39% dos casos. Os programas habitacionais sempre focaram no enfrentamento quantitativo do déficit habitacional, enquanto percebemos que a maior parte do déficit hoje concentra-se em pessoas vivendo de aluguel nas grandes cidades. A assessoria técnica, normalmente não levada em consideração nos programas habitacionais, pode resolver questões ligadas ao déficit qualitativo e garantir moradia digna à população de baixa renda. Entretanto, uma questão surge. Como a ATIS poderia contribuir para a diminuição do déficit, uma vez que outras políticas habitacionais não foram capazes de fazê-lo? E a resposta não é tão simples como gostaríamos. Afinal, como garantir moradia de qualidade em um cenário no qual a maior parte da população não tem casa própria? A política de ATIS nunca teve um programa próprio que o aplicasse, sempre dependendo de instituições que a viabilizassem. Nesse contexto, em 2023, o retorno do Minha Casa Minha Vida trouxe questões curiosas no que tange enfrentamento ao déficit. Nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano. Então eu fico me perguntando quantas casas nós precisamos fazer para a gente acabar com esse déficit. Com o retorno à presidência de Lula, o natimorto Casa Verde e Amarelo é extinto de vez, retornando assim o programa Minha Casa Minha Vida como uma política de habitação prioritária. O novo Minha Casa Minha Vida traz uma divisão nas suas faixas de renda. Agora, as antigas faixas de 1 a 3 salários mínimos fazem parte da subseção Entidades. As faixas de renda de 3 a 7 salários mínimos fazem parte do Minha Casa Minha Vida 4. O Minha Casa Minha Vida Entidades tem por finalidade a concessão de financiamento subsidiado a famílias organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para a produção de unidades habitacionais urbanas, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. Entre as medidas implementadas pelo atual governo está a recém-criada Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos, ou Secretaria das Periferias, uma das 5 secretarias que compõem o Ministério das Cidades. A Secretaria Nacional de Periferias tem como missão trabalhar com as comunidades periféricas na organização e engajamento para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades. Como funções, a Secretaria deve tratar da urbanização das favelas e da prevenção de riscos, como enchentes e deslizamentos de terra. Entidades parece ser a forma que o governo encontrou de aplicar a lei de ATIS sem a criação de um programa de ATIS. Já a Secretaria das Periferias abre uma porta para a assessoria técnica de profissionais de construção civil que queiram participar das ações de regulamentação e obras de infraestrutura em periferias.
A Lei Federal nº 11.888 de 2008, conhecida como Lei da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, garante que famílias com renda de até 3 salários mínimos recebam assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária de suas moradias. A ATIS pode atuar no enfrentamento do déficit habitacional de uma forma que os programas até então não atuaram. Não focando na construção de um mercado imobiliário, mas no reconhecimento da autogestão como uma forma válida e justa de se ocupar o território. A ATIS deve, assim, atuar na escuta e apoio às comunidades deixadas de lado pelo mercado de crédito imobiliário, e que tanto tem sonhado em fazer parte dos programas de habitação. Para isso, porém, é necessário que a ATIS se torne um programa, de modo a ser acessado pelas comunidades que mais necessitam de regularização fundiária. Hoje a gente veio tomar o que é nosso de direito. Porque se essa terra aqui tá vazia e a gente não tem onde morar, essa terra aqui é nossa. Vamos lá, resistir e morar aqui. Vamos lá, resistir e morar aqui. Vamos lá, resistir e morar aqui. Vamos lá, resistir. Nós, por exemplo, tivemos que incorporar o BNH à Caixa Econômica Federal. Não acabamos com o Sistema Nacional de Habitação, querendo... E cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade. A segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será... Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos um motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática.